Galera, durante algumas semanas, muitas semanas por sinal, nós estamos conversando sobre o modernismo, certo? Sobre essa manifestação artística. Começamos a conversar sobre o modernismo em Portugal, né? Vimos que lá ele começou em 1915, conversamos sobre a geração de Orfeu, né? Aqueles poetas portugueses que lançaram a revista de Orfeu, que foi fundamental para consolidar o início do modernismo em Portugal. Conversamos muito sobre Fernando Pessoa, o grande nome do modernismo português, e conversamos sobre os seus heterônimos. Vocês estão nesse momento, né, na conclusão da leitura do paradidático de vocês. E agora nós vamos parar um pouquinho de falar sobre o modernismo português e vamos falar sobre o modernismo no Brasil. No Brasil, o modernismo ele se inicia oficialmente em 1922. Em 1922, duas coisas significativas aconteceram. Uma delas foi a publicação de um livro de poemas de Mário de Andrade, chamado Pauliceia Desvairada, um livro que foi de encontro a tudo que as pessoas estavam acostumadas na época, uma poesia diferente, um texto poético diferente daquele texto tradicional, tão voltado para a métrica, para as tradições parnasianas. E tivemos também em 1922, no início do ano, no mês de fevereiro, em São Paulo, exatamente no Teatro Municipal, um evento que foi super impactante. Nos dias de hoje, quando nós falamos desse evento, foi a Semana de Arte Moderna. Hoje, quando nós falamos da Semana de Arte Moderna, tem um certo glamour, né? Até porque ela foi o chute inicial para a divulgação das concepções modernistas. Mas na época, ela não agradou muito, não. Pelo contrário, a Semana de Arte Moderna, para algumas pessoas que estavam mais acostumadas com os modelos, né, com os paradigmas passadistas, com os tradicionalismos, ela não agradou. Como é que aconteceu a Semana de Arte Moderna? Ela foi idealizada por alguns intelectuais e artistas da época que haviam sido influenciados pelas vanguardas europeias. Lembra que vocês estudaram as vanguardas europeias? Lembra que nós estudamos sobre futurismo, sobre cubismo, expressionismo, né? Dadaísmo. Essas vanguardas, elas influenciaram, né? Eu não citei o surrealismo. Alguém pode estar pensando, Andréia, por que você não citou o surrealismo? Porque o surrealismo ele começou a partir de 1924. Então vamos falar das vanguardas europeias que estiveram muito presentes na Semana de Arte Moderna. Então, a Semana de Arte Moderna foi o quê? Um evento artístico que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, no mês de fevereiro. Durante o dia, estavam disponíveis exposições de pintura, escultura. À noite também tinha sua programação, com declamações de poema, com palestras, com apresentações de dança, com apresentações musicais. Agora, o que todas essas apresentações, essas exposições feitas na Semana de Arte Moderna, elas tinham em comum? O que elas tinham em comum era um elemento inovador. A ideia era uma proposta de ruptura com os modelos passadistas. A ideia dentro da literatura, por exemplo, é que a literatura ela se aproximasse mais do dia a dia, que ela tivesse um tom da coloquialidade, uma linguagem mais coloquial, certo? Uma linguagem menos acadêmica. Ou seja, a proposta dos modernistas literários é que o modelo parnasiano, tão rigoroso na métrica, na forma, fosse colocado de lado. Então, os modernistas e os parnasianos tinham uma postura antagônica, certo? Então, esse evento foi um evento muito significativo. Podemos salientar na pintura a pintora Anita Malfatti, que foi muito criticada, lembra que a gente já conversou, pelo pré-modernista Monteiro Lobato. Ele considerou a obra da Anita, ele até reconheceu o talento dela no artigo que ele escreveu no jornal. Considerou o talento, mas disse que era uma arte
tipo de pessoas não equilibradas mentalmente. A Anitta foi uma pintora que teve a oportunidade de estudar na Europa e que foi muito influenciada pela vanguarda expressionista, aquela vanguarda que na pintura tinha, e tanto na literatura também influenciou, aqueles traços um pouco grotescos, né? Uma certa, diríamos, distorção da realidade, e proposital, por conta do contexto histórico relacionado, né, à Primeira Guerra Mundial e assim por diante. Então a Semana de Arte Moderna foi decisiva para que no Brasil nós pudéssemos ter um olhar novo para as artes. E como a Semana de Arte Moderna e o modernismo influenciaram a literatura. Basicamente, a literatura vai começar a partir daí a trazer na sua temática temas do cotidiano, do presente cotidiano. E na sua forma de escrita, um certo abandono do modelo acadêmico, uma certa quebra na sintaxe, uma certa possibilidade de transgressão gramatical. Então nós vamos ter aí o início do modernismo no Brasil, a partir de 1922. Temos alguns nomes importantes da literatura modernista: o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, que escreveu alguns manifestos, entre eles o Manifesto Antropofágico, que passava a ideia, vamos devorar, antropofágico, da antropofagia. Lembra? Algo comum na cultura indígena, comer a carne do guerreiro, não por um simples canibalismo, mas para comer a coragem. Então, a base do manifesto antropofágico era essa: vamos devorar a cultura estrangeira e aglutinar a nossa. Também escreveu um manifesto, Pau Brasil, da poesia Pau Brasil. A ideia é uma poesia de quê? De exportação, vamos mandar as nossas riquezas, vamos torná-las conhecidas aí fora. Então a gente vê que o modernismo ele tem uma base nacionalista, mas um nacionalismo crítico, diferente do nacionalismo ufânico, do romantismo. Temos também nesse período o Manifesto Verde e Amarelo, né, conhecido como a Escola da Anta, um manifesto de base bem xenófoba, com uma certa aversão ao que é estrangeiro. Depois da Semana de Arte Moderna, gente, as coisas não pararam por aí, né? Muitas coisas foram lançadas, a revista Claxon, que tinha por objetivo divulgar essa nova mentalidade modernista, essa necessidade da inovação o tempo todo e da liberdade literária, da liberdade artística de modo geral. Então, quando nós falarmos de Semana de Arte Moderna, a gente vai pensar num evento que na época causou estranhamento, causou impacto, mas atingiu o seu objetivo, que era divulgar, disponibilizar aquele novo conhecimento, aquelas novas abordagens, aquelas novas propostas artísticas. Quando falarmos no modernismo brasileiro, que nós ainda vamos estudar com mais detalhes, vamos pensar no nome Mário de Andrade, vamos pensar em Oswald de Andrade e vamos pensar num poeta que nós vamos estudar ele com muito carinho, que é Manuel Bandeira. Um poeta que viveu muitos anos, embora tinha tudo para não ter uma longevidade, porque ele era tuberculoso. Então nós iniciamos hoje o nosso estudo sobre o modernismo no Brasil e vamos guardar esses nomes que vão estar muito presentes nas nossas aulas de literatura. Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Então ficamos por aqui e eu gostaria de estimulá-los, né? Vou deixar um desafio aí, vamos tentar buscar individualmente, entrar na internet, usar as ferramentas que nós temos e temos a possibilidade de apreciar algumas obras artísticas que foram expostas, alguns fragmentos de palestras, discursos que foram feitos durante a Semana de Arte Moderna. Então, até o próximo encontro e bons estudos para vocês.